Beleza, boa noite para todos aí, obrigado pela presença. Agradecer a Keila pela liderança aí nessa semana da qualidade, da segurança do paciente. Apresentar Lucas e Falcão dispensa comentários e apresentações, né? Mas o Luquinhas aí, além de um excelente anestesista, assumiu essa função de embaixador da qualidade por acreditar na relevância desse assunto na prática médica e dentro da anestesia, sem dúvidas. E o Dr. Falcão está ali nas trincheiras, a caráter, para falar para a gente aí, os dois, sobre aprendizados da aviação, né? O que a gente pode aprender da aviação? E só um pequeno comentário antes de passar para eles. Uma vez eu assisti uma palestra de um ex-comandante da Azul e ele começava a palestra dele falando assim, no dia tal do tal, eu decolei um Airbus 320 de Congonhas com destino ao Rio de Janeiro e quando eu acordei eu estava a 300 metros da pista, né? E aí ele fala isso, e nessa palestra dele, uma das coisas que ele evidenciava bastante é que na aviação, depois de 30, 40 anos de trabalho e de aculturamento das pessoas que trabalham na aviação, existe um ambiente muito favorável para se assumir vulnerável e, portanto, capaz de cometer erros e falhas, né? E quando a gente olha para a saúde de uma forma em geral, essa é uma realidade completamente diferente, né? A gente é treinado a acreditar que a gente não erra e quando erra ou quando falha tenta esconder. Por isso a insistência da Keila nas nossas notificações, mesmo dos deslizes de processos mais elementares, para que a gente possa ir criando essa cultura. E isso me chamou muita atenção, então eu tenho certeza que o que eles vão mostrar para a gente aqui pode agregar bastante na nossa prática e é mais um degrau na nossa jornada de transformação dessa cultura da saúde numa cultura mais próxima que a aviação já tem tão bem estabelecida. Obrigado a todos aí. Acho que quem começa é o Lucas. Lucas, bola contigo. Boa palestra. Muito obrigado, Fábio, pelas palavras. E sempre uma grande responsabilidade começar a aula do professor Falcão. Eu vim aqui só fazer uma pequena introdução sobre o tema. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Semana da Qualidade e Segurança do Paciente. Sou o Lucas Pereira, como o Fábio já me apresentou. Então, só a introdução. O Dia Mundial da Segurança do Paciente, ele é comemorado sempre no dia 17 de setembro. Ele é não só serve para comemorar, mas para conscientizar toda a classe médica e os pacientes também. O ano passado, inclusive, o tema foi para trazer o paciente para esse dia, para conscientizar não só a equipe médica, mas tentar trazer um pouco o paciente para junto desse processo e tentar deixar sempre a segurança em primeiro lugar. Então, a primeira edição foi feita em 2019, durante a 72ª Assembleia Mundial da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, e eles trouxeram isso justamente para conscientizar que a, na saúde, durante o seu tratamento na saúde, ninguém deve ser tratado de uma forma que vá levar algum dano. Porém, ainda acontecem 134 milhões de eventos adversos por ano, devido a algum comportamento incerto durante o seu uso no hospital, contribuindo para 2,6 milhões de mortes anuais. 15% das taxas pagas pelo hospital são atribuídas à segurança do paciente, para falta de segurança do paciente, né? E 4 de 10 pacientes, eles têm algum dano nos ambulatórios. Então, esse dado, ele traz bastante sobre o tema desse ano, de 2024, que é melhorar o diagnóstico para a segurança do paciente, com o slogan de fazer certo e tornar seguro.
Então, ele expõe bastante os erros diagnósticos. Nesse sentido da ambulatorial, ele é bem presente, mas para anestesia é um pouco difícil até trazer um paralelo, trazer uma comparação nesse caso. Mas o que mais a gente pode trazer e falar é sobre o queijo suíço, a teoria do queijo suíço. Ela foi feita pelo Ronald Reason, e ele expõe que ela é feita, o erro diagnóstico, um erro durante a saúde, ele é sempre quando várias oportunidades de barreira de segurança são atravessadas e por uma questão, uma série de questões, o erro acontece. Mesmo apesar dessas barreiras de segurança que a gente sempre tenta estabelecer, eu, Aquila e todo mundo, a gente sempre tenta trazer essas barreiras de segurança, mas nem sempre elas são efetivas. Então, um dia, esse erro pode acontecer e vai acontecer. Então, a gente sempre tem que estar preparado para isso. Então, trazendo um pouco sobre os erros diagnósticos. Ele é uma causa multifatorial, então, começa desde a comunicação do paciente. Isso é bastante importante na nossa área para a gente fazer a nossa avaliação pré-anestésica. A gente tem que ter uma comunicação bem efetiva com o paciente. Tentar trazer uma relação médico-paciente boa nesse primeiro contato que a gente vai ter com ele, para a gente conseguir saber tudo o que o paciente tem de comorbidade, de histórico de saúde prévio. Então, a comunicação vem em encontro com a nossa especialidade. Fatores individuais, que estão ligados tanto à educação médica continuada, que também a gente faz bastante aqui na anestesia. Todo mês a gente tenta fazer uma reunião para educação médica continuada. Erros sistêmicos, que vão desde o que a gente conversou na terça passada com a Ananice. Um sistema que está repleto de profissionais fadigados, profissionais com burnout, profissionais. Então, a gente tem que ter também ter um sistema que esteja propício para a gente fazer o nosso trabalho seguro. E também vem de encontro com a anestesia. E os processos que também têm que estar bem caminhando para um ponto só, para a gente tentar tornar a nossa assistência mais segura. Então, aqui foram os 2 flyers que a Organização Mundial da Saúde disponibilizou esse ano para o Dia Mundial da Saúde. Então, sempre esse primeiro aqui até fala um pouco da história do paciente, examinação, que faz parte da nossa avaliação pré-anestésica, é bem importante. E os outros tópicos são um pouco menos relacionados à anestesia, mas a gente tenta sempre trazer um pouco do nosso lado e tentar sempre conscientizar tanto a classe médica e os pacientes também para participar um pouco mais deste tema. É isso, era só introduzir mesmo o professor Falcão e vou parar de compartilhar minha tela. Muito obrigada, Lucas, por fazer essa conexão, né, do tema da Organização Mundial da Saúde. É um pouco difícil, Com porque nem a anestesia. SBA conseguiu, mas daí a gente tem. Não, e sempre é super difícil fazer essas conexões, né? O ano passado também não era tão fácil assim. Como a gente coloca o paciente, né, participando da sua segurança na assistência? E é justamente para nos desafiar, né? Para a gente pensar como que um erro diagnóstico dentro da anestesia pode afetar a segurança do paciente, né? Como que a gente pode contribuir como equipe multidisciplinar nesse processo? Então, foi super relevante a gente começar com essa introdução. Pessoal, então, eu vou passar a palavra para o Dr. Falcão, que vai trazer um tema, assim, que eu acho que vai agregar muito para todos. Então, Falcão, a palavra é sua. Vamos lá, Quininha. Obrigado, pessoal. Boa noite. Me avisem se vocês não ouvirem direito, porque eu estou aqui no conforto. Então, Lucas, parabéns aí pela introdução. Fica mais fácil para mim, né? Você e o Fábio fizeram um spoiler e é interessante porque a gente não combinou, não falou antes, né? Mas você vê que a gente reverbera a mesma mensagem porque isso está consolidado, né? Antes de mais nada, um disclosure, apesar de eu estar no centro cirúrgico, estar com essa roupa, eu já terminei a anestesia,
Já até dei alta da paciente da RA, já foi para o quarto. Eu só não voltei para casa porque senão eu poderia ficar no trânsito. Então o paciente não está na sala e eu estou aqui, tá? O importante já estamos falando de segurança de paciente, então é importante fazer esse disclosure, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela e aí eu vou pedir para vocês me falarem se vocês estão vendo ou não, por gentileza. Peraí. Vocês estão vendo meu desktop, não? Vocês estão vendo minha Sim, tela? a tela, Sim. tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Vai ser um bate-papo bem rápido, nada de muito extenso. Eu preparei esses slides agora e eu tentei sair um pouco do tema conceitual, né? E trazer mais um pouco o tema para a gente parar e para a gente pensar. Então, nos próximos minutos, a gente vai discutir sobre esse tema, black box em cirurgia. Vamos entender o que que é. E se a anestesia pode aprender, então, com a aviação, né? Essa que vai ser a ideia. Então, a agenda que eu desenhei aqui é fazer um paralelo do que acontece hoje na aviação, que é um benchmark de segurança para a gente, e o que a gente pode translacionar e o que já está acontecendo com a saúde, em especial a anestesia. Toda vez que a gente fala da aviação e que a gente escuta uma notícia de um acidente aéreo, a gente fica chocado, né? É engraçado que a gente fica comovido, fica chocado que um avião caiu, porque realmente é uma catástrofe. E eu acho que quem está aqui, que é um pouquinho mais velho, que mora em São Paulo, vai lembrar do acidente que aconteceu em Congonhas, há cerca de 20 anos, aonde, quando acontece do nosso lado, eu acho que o impacto, né, ele ainda consegue ser mais forte. Só que quando acontece uma lesão num paciente, num hospital, às vezes a gente pensa só que é uma fatalidade, e às vezes o mais interessante é que parece que a gente já espera acontecer, né? É como se fizesse parte do processo. Mas vamos ver o que acontece com a aviação. Quando a gente pega os dados da aviação, e aqui eu não quero que vocês se prendam a números, a ideia é se prender à tendência. Quando a gente olha os últimos 40 anos da aviação, vejam os senhores sobre quedas de avião, como tem sido a redução desse número. Seja eles por qualquer causa, seja causando lesões graves no paciente, sejam causando lesões fatais, ou seja causando lesões menores. Mas fato é que o acidente aéreo tem reduzido ao longo das décadas. E quando a gente vai olhar o perfil desses acidentes aéreos, olha que interessante. Os principais acidentes acontecem no pouso e na decolagem. O que, de certa forma, a gente faz uma analogia com a anestesia, né? A gente mesmo, quando induz o nosso paciente, fala que a gente está decolando, quando a gente está terminando uma anestesia, a gente fala que está pousando, e que são os momentos mais delicados de acontecerem complicações com os nossos pacientes. Às vezes, durante um intraoperatório, a depender da cirurgia, a gente fala, está em voo de cruzeiro, está no piloto automático. Então, veja o tamanho da analogia que a gente faz do que a gente faz no nosso dia a dia com a própria aviação. Então, se nós formos pegar em big numbers, e aqui é um report da Boeing, né? Eles analisaram que dos últimos 24 milhões de horas de voo, estamos falando de horas de voo, 6,8 de 100 mil horas de voo teve algum tipo de acidente. Não estou falando que foi um avião que caiu, foi algum tipo de acidente ou near miss, né? Que eu vou falar mais para frente. Quando a gente pega acidente fatal, foi de 1,1 para cada 100 mil horas de voo. Isso é o que acontece na aviação. Vamos fazer um paralelo, então, para o que acontece com a saúde. O que acontece no nosso dia a dia. Agora, se vocês forem lembrar, e aqui eu vou até voltar o slide, deixa eu ver se eu acho o slide, esse aqui. Vejam, os senhores, a tendência de acidente aéreo. Eu quero que vocês peguem a figura dos últimos 20 anos, porque aqui são os últimos 40. Se nós pegarmos aqui os últimos 20 anos, também tem uma tendência significativa de queda. Vamos olhar o que acontece com a saúde nos últimos 20 anos. A tendência não é de queda, é de aumento.
E só essa tendência, e novamente eu não quero que vocês se prendam aqui neste gráfico em números, até porque este gráfico ele vem de um relatório da Filadélfia com mais de 250 mil casos aqui, né, reports, 256 mil reports, mas era específico de hospitais da Filadélfia. Mas o que eu estou querendo mostrar é a tendência inversa. Enquanto a gente tem um benchmark da aviação de segurança, eles têm conseguido alcançar o sucesso de reduzir acidente, na saúde é o inverso. E aí, pegando os dados agora da OMS, e o Lucas já trouxe aqui algumas coisas para a gente, né, Luquinha? Mas pegando os dados oficiais da OMS, 1 em cada 10 pacientes tem alguma lesão no sistema de saúde. Ele tem algum tipo de afecção que não era para ter acontecido. São mais de 3 milhões de mortes que acontecem anualmente por um cuidado não seguro. Veja que eu não estou falando erro médico, eu estou falando que é um cuidado não seguro. Então, 4 em cada 100 pessoas morrem em países de low e middle income countries, ou seja, país de baixa e média renda. E o Brasil se encontra aqui, porque o país é high middle, mas ele está dentro do middle income countries. Então, 4 em cada 100 pessoas morrem de um cuidado não seguro. E o que para a gente fica chocante, porque mais de 50% seria uma causa prevenível. Atire aqui a primeira pedra quem nunca injetou uma medicação errada durante uma anestesia. E provavelmente, quando a gente injetou essa medicação errada durante a anestesia, a gente teve alguma falha de processo. Que pode ser a coisa mais básica do mundo, que é identificar as seringas. Então, a Federação Mundial da Sociedade de Anestesiologia, a WFSA, tem um concurso mundial de inovação. E o concurso mundial de inovação desse ano, que foi feito em Singapura, eu tive a honra de ter sido convidado para ser o chair do programa. Adivinham, senhores, qual foi o campeão mundial de inovação pela Federação Mundial de Anestesiologia? A gente pensa que pode ser um device, alguma coisa high-tech, super tecnológica. Não. Foi um sistema de identificação de seringas, aonde ele desenhou uma matriz, botou na prática, validou, e é uma colega que é professora de Harvard, que ela tem desde países de high income countries, que é aquele label com código de barra, que é impresso na sala, pela maquininha, até uma simples identificação com uma caneta direto na seringa. E ela fez vários degraus de maneiras de identificação para mapeamento no mundo, desde um país subsaariano na África até os Estados Unidos, por exemplo, que é um país desenvolvido. E isso foi o campeão mundial, porque gera alto impacto na segurança do paciente. Metade das lesões são atribuídas a medicações. Nós, anestesiologistas, né? Fazemos isso, né? Nós quebramos a ampola, aspiramos e injetamos. E veja que isso gera até um impacto econômico global, né? Isso reduz a economia global, porque a gente gera lesões permanentes, a gente leva a óbito, a gente tira pessoas do mercado de trabalho. Então, isso leva a um impacto econômico global. Aqui, eu resolvi fazer uma conta. Eu fiz essa apresentação hoje, eu fiz esses slides agora à tarde, e às vezes a gente mostra esses big numbers e a gente fala assim, mas é muito surreal, né? A gente fala de 3 milhões de mortes, fica até difícil de tangibilizar. Aí eu resolvi fazer uma regra de 3. Eu peguei os reportes que tem na internet, que foram publicados. Bom, se a gente tem de 200 a 300 mortes por ano, tá? De acidente aéreo, e se a gente fizer uma regra de 3, porque na saúde a gente tem de 2,6 a 4 milhões de mortes por ano por um cuidado não seguro, por falhas no processo. Pessoal, se nós considerarmos um avião de grande porte com 300 passageiros, isso significa de 9 a 13 mil quedas de aviões por ano. Isso significaria que todo dia a gente ouviria de 24 a 36 quedas de aviões.
com morte. Queda de avião de 300 pessoas. Alguém se imagina vendo o Jornal Nacional e todo dia ouvindo que caiu 20, 30 aviões? Ah, hoje só caiu pouco, caiu 15 aviões. Ninguém ia voar de avião. Ninguém ia voar de avião. Então, assim, não dá para a gente ligar a televisão e achar que é normal ouvir uma notícia de 30 aviões caindo todo dia, com 300 pessoas dentro de cada avião morrendo. Só que é isso que acontece dentro dos hospitais. É isso que acontece. E não é à toa que quando a gente olha esse gráfico já relativamente antigo, a gente pode dividir qualquer atividade em ultra segura, atividade regular e perigosa. E quando a gente fala de atividade ultra segura, a gente está falando de aviação. Quando a gente fala de atividade regular, a gente já está falando, veja, pessoal, pesca costeira, dirigir. Hospitalização é uma atividade perigosa. E, de certa forma, a gente até sabe, a gente fala, gente, ficar no hospital não é bom. Ficar no hospital tem bicho, tem infecção, dá problema. Se a gente soubesse tudo que acontece dentro do hospital, a gente não ia querer frequentar o hospital. Então, como que a gente pode aprender com esse benchmark que é a aviação, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de um problema, a gente pode ser um problema técnico, né? Aconteceu uma falha técnica, foi o nosso equipamento de anestesia que travou, ou será que pode ser um problema humano, né? E ao longo das décadas, nos últimos 100 anos, a curva se comportou dessa forma. A tecnologia, ela ficou cada vez mais segura. E geralmente o que acontece é um fator humano. E pode ser um fator humano por uma distração, pode ser um fator humano por um erro de processo, pode ser um fator humano por gap de conhecimento. Quantas vezes durante uma anestesia, às vezes a gente não olha, fala assim, eu coloquei o vaporizador do sevoflurano em 2%, mas no meu analisador de gases está 1,5%. E aí a gente fala, esse ventilador está descalibrado, né? Só que quando eu ouço isso, geralmente eu brinco, né? Eu falo assim, olha, pensa que o ventilador da Dräger ele foi desenvolvido por um engenheiro alemão. A chance do engenheiro alemão estar errado, eu acho que é menor do que a chance da gente estar errado. Eu não sei se vocês sabem, mas um vaporizador microprocessado, calibrado da Dräger, ele não descalibra. Para ele ser descalibrado, ele precisaria cair no chão algumas vezes e ele precisaria ter muita falha interna. Ele não descalibra. E aí, quando a gente estuda farmacocinética de anestésico inalatório, a gente vai saber que vai depender da captação, vai depender do fluxo, vai depender da constante de tempo para a gente poder ter o equilíbrio entre a leitura de um anestésico expirado e o que está no vaporizador. Mas quantas vezes a gente não acha que pode estar com um erro que está descalibrado e a gente vai lá e faz uma sobredose de medicação, a gente vai lá e associa uma outra medicação. Portanto, ao longo do último século, hoje é mais provável, vamos colocar dessa forma, os últimos estudos mostram que o fator humano, hoje ele participa de 80% de um evento e 20% é um fator técnico. E aí o Lucas colocou isso aqui pra gente, né? Eu gosto desse slide de algumas aulas que eu costumo colocar, que é a teoria do queijo suíço, do James Reason. E o que é a teoria do queijo suíço? Quando um paciente desenvolve uma lesão, não é simplesmente uma falha que aconteceu, é uma sequência de falhas. É como se a gente alinhasse aquelas fatias, os buraquinhos do queijo suíço e a gente cruzasse a barreira, né? A gente cruzasse cada barreira durante o processo. Eu sempre falo que o anestesista é a última barreira. Nós somos a última barreira ali ao cuidar do paciente cirúrgico. Então, imaginem os senhores que você está numa instituição que não tem protocolo assistencial. Ele não tem as diretrizes que se recomenda ter. Imagine os senhores que, durante a avaliação de um paciente, teve um erro de avaliação. Pode acontecer. A gente vai fazer uma avaliação pré-anestésica, está em cima da hora, esqueceu de perguntar se o paciente toma uma medicação, se o paciente não toma uma medicação. Ontem eu fiz uma anestesia na BP de madrugada, que era uma paciente e ela tinha um infarto de célula túrcica conhecido que tinha que se fazer
o uso de corticoide. A Keila estava comigo nesse caso, né? E tinha que se fazer um uso de corticoide na indução anestésica por uma supressão de adrenal, formalmente indicada pelo endocrinologista. O endócrino falou com o cirurgião falou com a gente fez a dose. Quando entrei no TASI, esse paciente tinha sido anestesiado 48 horas antes no setor de imagem sob anestesia geral e não se tinha o conhecimento disso. Não se estava lá, não se tinha feito corticoide. Às vezes acontece, pode passar desapercebido. E aí, também acontece, muitas vezes, subestimação de risco, que é o famoso eu acho que dá, né? Eu acho que dá para fazer. E talvez o pior, que é o dogma. Então, o dogma é aquela crença, né? Eu faço assim, esse é o meu jeito de fazer. Então, quando se existe esse dogma e a gente não segue protocolos institucionais, a gente não segue discussões de decisões clínicas, a junção disso tudo pode levar a um dano. Agora, hoje eu mandei no WhatsApp nosso do grupo, né? Falando que casos que podem ser suspensos, por exemplo, para se discutir com o supervisor. Por quê? Isso cria novas barreiras. A ideia é criar barreiras. A ideia é justamente a gente poder discutir juntos, porque nem sempre a gente consegue ter uma visão global e um big picture dos casos que a gente está cuidando. E como eu falei, a questão do dogma, que é da crença, né? E hoje, na anestesia, a gente tem alguns protocolos. Aqui ela mostrou na terça-feira, a gente já está com mais de 10 protocolos publicados no Interact. E, por exemplo, você pega um protocolo simples de endoscopia. Quando se está escrito no protocolo de endoscopia que a gente faz com 0,5 ml de fentanil e que se faz com um propofol sobre demanda, isso existe porque foi estudado, existe um motivo para que se exista essa recomendação, né? Então, quando a gente chega no nosso momento e fala assim, não, mas eu gosto de fazer midazolam, eu gosto de fazer uma dosezinha de ketamina, né? Esse é o dogma. E aí você quebra um protocolo institucional que é uma primeira barreira de segurança do paciente. É claro que o protocolo ele não está escrito em pedra, né? Ele pode ser interpretado, individualizado, ele deve ser feito isso, nós somos médicos, mas o protocolo ele é uma linha mestra, né, para que seja uma barreira de segurança para os pacientes. Bom, e na aviação? O que eles têm relacionados que levou a essa queda de acidentes ao longo dos anos? Apesar de o nome ser caixa preta, o black box ela não é preta, ela é laranja, né? Então, não é novo. Vejam, senhores, que já tem 80 anos, desde 1947, que existe a caixa preta, né? Desde 1958, final da década de 50, ela passou a ser obrigatória em todos os voos. E a caixa preta, ela é justamente uma gravação de absolutamente tudo que acontece durante o voo, desde a decolagem até o pouso. E esta caixa preta, aonde faz essas gravações, são tiradas aprendizados para que se possa fazer treinamentos e protocolos de segurança. Portanto, o Fábio falou isso aqui logo na abertura, sem a gente combinar, né, Fábio? A segurança na aviação tem um grande pilar, é a cultura de segurança, mas é uma cultura não punitiva, é uma cultura positiva, né? E que a gente sabe que, infelizmente, na saúde, né, ainda é uma cultura de culpa. E muitas vezes a gente está submetido a grandes instituições, como, por exemplo, os hospitais, que a gente não sabe exatamente quem que vai analisar o evento. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu sou assim também, eu acho que todos aqui, a grande maioria é assim. Eu imagino que não tenha ninguém aqui que esteja agora à noite acompanhando que fica muito tranquilo de um setor hospitalar e de pessoas que você não conhece, e você levanta a mão e fala, não, eu errei mesmo. Olha, eu infelizmente não identifiquei esse seringa, nem injetei errado mesmo, né? Então, a gente não tem essa cultura.
Porque a cultura na saúde ainda procura um culpado, né? Essa é a cultura. Só que aqui eu quero trazer para os senhores, dentro da anestesia, liderada pela Keila e pelo Lucas, a gente tenta, ao máximo, trabalhar com essa cultura positiva. Por isso que a gente pede tantas notificações no Interact. A gente só vai conseguir aprender pelas notificações. As notificações, o sangue colocou no PRM, no Programa de Relacionamento Médico. Já viu alguma empresa que você ganha uma garrafa de vinho se você notificar muito, né? Então, assim, quanto mais você notifica, mais ponto você ganha. Então, por quê? A gente só vai conseguir aprender se essas informações chegarem. A partir do momento que essas informações chegam, elas são tratadas. E elas vão ser desencadeados processos internos. Desde um boletim de segurança até um protocolo assistencial e treinamento nosso, de todos juntos. Mas isso precisa chegar. Então, dentro da anestesia, eu digo para todos que estão aqui, a gente trabalha, e é uma questão de mudança de cultura, nessa questão da cultura da segurança do não culpado. Então, a gente precisa ter processos robustos, que é o que a gente tenta trabalhar dentro da empresa. A gente precisa ter um shift cultural, que é o que a gente está aqui fazendo, e é o que a gente precisa ter treinamento, que é o que a gente também está aqui fazendo. Por isso que a Keila e o Lucas desenharam essa semana de segurança, né, com aulas, tivemos aulas da Ananice, agora essa troca aqui nossa de bate-papo, mas justamente para plantar essa semente e incentivar, levantar a mão e falar assim, olha, foi uma falha, eu não percebi, aconteceu, e está tudo bem. A partir de agora, vamos tratar isso internamente. Bom, quando se chega na aviação, as gravações da caixa preta, um dos pontos, talvez tão importante quanto, ou até mais importante, é o que a gente chama de near miss, que foi o quase evento. Então, é aquele quase evento, mas que não gerou o evento, mas foi o quase, né? Então, se você tem a gravação do que acontece, por exemplo, esse exemplo, o que o Fábio deu, que o piloto acordou a 300 metros do solo, mas ele conseguiu, acredito eu, né, Pira? Você pode falar depois, eu acredito que ele tenha conseguido pousar o avião, porque ele te deu a palestra. Então, isso é um near miss, né? O avião não caiu. E na saúde, infelizmente, o que chega até a gente é o evento, é quando ele acontece. Por isso que a gente incentiva tanto a notificação de quando você abre o Psicobox e não tem a etiqueta lá. Quando você abre o Psicobox, tá uma ampola trocada. Quando o paciente era para chegar com a veia puncionada e não chegou com a veia puncionada. Tudo isso é algo que, quando a Keila mostra para a gente a pirâmide de Bird, que para cada evento que acontece tem 600 oportunidades de melhorias, essas informações precisam chegar, né? Porque a partir do momento que as informações chegam, as condutas elas podem ser tomadas. Então, por que não colocar uma caixa preta no nosso paciente pré-operado? Colocar uma caixa preta dentro do centro cirúrgico. Causa um frio na barriga, causa um desconforto. Não tenho dúvida que ficar sendo filmado de tudo que você faz gera um certo desconforto. Mas isso é uma realidade. Olha na Duke University. Tem black box em todas as salas cirúrgicas dentro da Duke. Quando você olha nos Estados Unidos, esse aqui foi uma reportagem que eu fiz um print agora, mas é de 2023, a Associação de Hospitais Americanas já discute o black box em todas as salas cirúrgicas dentro dos Estados Unidos. Porque é justamente a cultura de não culpa, mas de aprendizado em cima de todas essas gravações. Aí você fala, mas fica alguém lá, então, olhando a câmera, e se acontecer alguma coisa, pega. Pessoal, imagina que você está dentro de uma sala cirúrgica, onde você está com uma câmera super power, que está em tempo real sendo analisado tudo que acontece, até mesmo número de vezes que a porta cirúrgica está abrindo ou que não está abrindo. Isso aqui é uma reportagem agora de junho da revista do MIT, que agora no Black Box eles estão colocando inteligência artificial.
justamente para poder identificar em tempo real tudo o que está acontecendo e potenciais riscos, como near miss, de algo que acontece, né? Ou até mesmo eventos. E o que se discute muito é que precisa se romper essa cultura e essa barreira dentro da saúde, que não é para achar culpado. E nos Estados Unidos, eles estão indo muito na linha, claro, o mundo está uma medicina defensiva, né? Então está indo-se muito na linha até do médico, você vai ser protegido para quando acontecer alguma coisa, mostrar que você não foi culpado, né? Então é até uma proteção para você, tá? Aí você pode falar, putz, Falcão, Duke University, Associação dos Hospitais Norte-Americanos, reportagem do MIT agora, junho de 2024, até chegar na BP, né, até chegar aqui no Brasil, vai um tempo. Pessoal, o nosso coreano favorito está nesse momento dentro do Einstein. Eu falei, Sangue, olha para trás aí, tira uma foto do teto. E o Sangue me mandou essa foto agora, tá? Deve ter 15 minutos, 20 minutos, porque ele está na cirurgia lá no Einstein. Eu falei, olha para cima aí, pega a câmera, tira uma foto e me manda. Gente, isso também já chegou no Brasil. Tudo bem, estamos falando aqui do Einstein, mas isso já é uma realidade, né? No início, a gente estranhava quando entrava no elevador e tinha uma câmera filmando a gente. Hoje, a gente entra no elevador e nem lembra que tem uma câmera filmando a gente. E é raro entrar no elevador que não tem uma câmera. Então, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, mas isso está acontecendo justamente para ser uma forma efetiva de coleta de dados, para uma análise, para identificação de near miss, para trazer proteção para os nossos pacientes, proteção, segurança, e para que a gente tenha informações o suficiente para gerar processos e para gerar protocolos assistenciais, porque hoje tudo que a gente faz, por exemplo, veja dentro da anestesia, é através de input do Interact, que ainda é muito frágil. Então, hoje, quando a gente tem dentro, e claro, não adianta simplesmente essa informação chegar, ou a gente receber via Interact, porque o fluxo é mais ou menos isso. Cai lá no banco de dados um número 2, que é nada mais do que um dado. O número 2, ele chegou através de um fato, e chegou e caiu isso dentro de um banco de dados. Não adianta simplesmente você coletar os dados. A gente precisa saber o que fazer com os dados. E é isso dentro da anestesia que acontece, por exemplo, com a Keila, com o Lucas, tem eu, tem o Sangue, aonde você pega um dado, a partir de então, você acrescenta uma informação. Você está falando que esse 2, na verdade, é um 2, ele é o original, é um segundo, ou, por exemplo, você coloca um conhecimento seu e fala, não, são 2 graus Celsius, por exemplo. E a partir deste fato que gerou um dado, você agrega uma informação e você tem um conhecimento do que é esse número, você pega a sua inteligência, a sua sabedoria, aonde entra a Keila, entra o Lucas, entra eu, entra o Sangue, a gente entende o que aconteceu e aí vai para uma tomada de decisão. Aonde esta tomada de decisão, por exemplo, dentro da anestesia, gera-se os boletins de segurança, geram-se os protocolos assistenciais. Portanto, o que eu queria passar para os senhores é que a chegada de uma informação, ela é tratada. E a partir do momento que ela é tratada, ela gera uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, a gente tem como princípio, como base, a não culpabilidade. A gente tenta enxergar a fragilidade do processo. Então, o que eu posso dizer para os senhores hoje é que dentro da anestesia, a gente consegue fazer isso, mas dentro da saúde, a gente sabe que ainda tem muito a percorrer. E aí eu deixo só uma mensagem final, que é de um filósofo espanhol, e o George, que é esse filósofo espanhol, ele fala que a gente que não consegue, né, lembrar do passado está condenado a repetir no futuro. Então, se a gente não sabe o que acontece, vejam, senhores, 1.000 procedimentos, 2.000 procedimentos anestésicos por mês. A gente passa e no dia 1º do mês seguinte, a gente não olha um retrato passado, a gente vai continuar cometendo as mesmas falhas, as mesmas fragilidades de processo, as mesmas fragilidades do protocolo assistencial e assim por diante. Então, a mensagem que fica é
esta monitorização do black box mais fancy, vamos dizer dessa forma, ela já é uma realidade fora e que está se tornando uma realidade aqui. Não é para ter uma culpabilidade ou falar estou sendo supervisionado, mas é para gerar estratégias de melhoria e um heads up, né, um pedido, né, um warning para todo mundo. Se a gente tem os protocolos assistenciais dentro da anestesia, é porque isso veio através de algum processo anterior. E por isso que a gente sempre fala, né? Segue o processo, segue o protocolo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, hoje, apenas relembrando, porque surgiu no WhatsApp, né? Se a gente vai na beira do leito ter uma tomada de decisão, por exemplo, pô, essa cirurgia vai ser adiada ou vai ser suspensa, a gente tem um processo interno, discute com o supervisor, se não tiver tomada de decisão, ele vai escalar isso para o diretor, que vai escalar isso com o hospital. Isso serve para proteger o paciente, isso serve para proteger a gente também, né? Tirar aquela bola dividida do dia a dia, né? E serve para a própria proteção e segurança do paciente, tá? Então, a ideia não foi aprofundar na questão do black box, mas poder pegar um pouquinho esse conceito e trazer para todo mundo, né, que porventura não poderia desconhecer o que a gente tem feito, o que a anestesia tem feito, o que a Keila, o que o Lucas tem feito, né, dentro da empresa, e que eu tenho certeza que está aqui de portas abertas para quem tiver interesse também de atuar nessa área. A gente precisa de energia, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a capilarizar esse conhecimento no dia a dia, tá? Então, eu finalizo aqui de falar e só parabenizar a Keila, Lucas, parabéns pelas atividades aí dessa semana. E eu quero meu fone de ouvido, hein? Porque esse aqui não foi o que vocês me deram, não. Esse aqui é o meu. Eu sei que todo mundo ganhou, eu não ganhei. Vai ganhar, doutor Falcão. Então tá bom. Doutor, muito obrigada pela palestra. Assim, acho que essa semana mesmo eu tive a oportunidade de te acompanhar numa cirurgia. Só ali, acho que pelo menos uns 4 incidentes a gente identificou, né? Você me explicando, ó, tá vendo? Essa manta térmica não é da mesma marca que o aparelho em si gera um risco, né, durante a cirurgia, a seringa que não era adequada para a bomba, os Que a gente sinais falou vitais. 500 vezes, né? Os sinais Uhum. vitais que não migravam, apesar da gente ter colocado, não migrava, né? Exato. E quantas situações, né, que só hoje na operação aconteceram com cada anestesista que estava prestando assistência para o paciente e eu não recebi nenhuma notificação, né? Então, quando as notificações são oportunidades, né? Um lugar que não tem problema tem um grande problema, né? Que é não enxergar o que está acontecendo na ponta. E vocês todos são os nossos olhos lá na ponta, né? E como a gente pode melhorar. Então, teremos muitas novidades nas próximas semanas, né? Como o Falcão falou, uma parte muito importante, crucial, é a educação. Isso apareceu até na pesquisa de satisfação dos nossos anestesistas, né? Essa necessidade. E nas próximas semanas a gente vai divulgar a nossa plataforma de educação, que está quase pronta, saindo do forno, né? Doutor Falcão e a Carol lideraram essa implantação, então acho que vai ser muito proveitoso para todos nós, né? E além disso, hoje quem estava de plantão ganhou o seu fone de ouvido personalizado para assim mostrar o peso do que a gente vai implantar também agora em outubro, que é o Safety Huddle. É uma reunião rápida de 5 minutos que o supervisor do dia vai conduzir com a equipe de anestesia, justamente para todo mundo saber como que está o dia hoje, quantas cirurgias tem, onde cada um está, tem algum paciente watcher, aquele que a gente precisa ter um cuidado maior, tem algum paciente em segmento de PCA, aconteceu algum incidente, alguma notificação nas últimas 24 horas, isso tudo para integrar a equipe, para todos terem o mesmo olhar e direção, porque a gente sabe também que no dia a dia a gente tem uma unidade que todo mundo fica um em cada canto. Hoje eu fui encontrar o Guilherme Ferreira lá na imagem. Gente, como foi difícil encontrar o Guilherme. Ele estava muito escondido.
E aí eu fico pensando como que é a dinâmica de comunicação entre vocês no dia a dia, né? Então acho que a gente tem muito para ganhar com essas próximas ações. E eu conto com a parceria de todos vocês para a gente fazer isso acontecer. Eu vou deixar aberto para perguntas, tanto para o Lucas quanto para o Falcão. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Fábio, o piloto pousou o avião? Pousou, né? Talvez os instrumentos, Falcão, mas ele estava vivo e não teve acidente. Perguntas, pessoal? Vamos lá, fiquem à vontade, ou comentários. Não fica menos interessante. A Tereza está aqui, ela sempre tem um comentário, Tereza. Isso é Participa aí. verdade. Eu Gerou ia falar, mas eu até expectativas. fiquei com vergonha. Não, você gera expectativas, Tereza, porque você, Ana Laurena, Anice, eu posso estar sendo injusto com alguns, mas vocês têm sempre 100% de presença. Ainda bem, a gente tenta, né? Mas fala aí, Tatá. Então, você estava falando dos protocolos, né? Eu nem ia falar isso, mas já que se a gente tem protocolos de que, por exemplo, a seringa de remifenta é diluída em 50 e sei lá, eu de repente sempre fiz com 40 e isso daí, essa saída desse protocolo pode gerar um near miss, alguma coisa assim? Tatá, excelente pergunta. Excelente observação. Eu vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu comigo, já não lembro nem se foi essa semana ou semana passada, porque né, tem que trabalhar de madrugada, de dia, tô meio confuso, mas eu comentei com a Keila. Olha só, se a gente. E isso aconteceu comigo porque eu fiz um handover de um colega em um procedimento. Tá? O colega estava num procedimento, aí eu fui rendê-lo lá na BP no final do dia, à noite já, na verdade. E aí, nisso quando eu fiz esse handover, o colega passou o caso. Ah, paciente XYZ, assim, assim, assado, alergia, fiz aqui anestesia geral. Aí eu falei, ah, beleza, não, tranquilo, vai descansar. E, de repente, a pergunta foi, eu falei, nossa, qual é a diluição da droga que está aqui? Porque eu até falei com a Keila, né, Keila? Eu falei, a gente precisa fazer o bar lá, como é que chama? O O, o, SBAR. a, o SBAR, né? Foi uma das coisas que eu coloquei aí no to-do list da Keila, Uhum. para que é uma sistematização de passagem de fase para quando a gente for fazer esse tipo de handover. Porque, assim, a gente às vezes não vai lembrar de passar todas as etapas, né? Mas vamos supor que o protocolo da anestesia, a diluição do REME é de uma maneira, ou a diluição da NORA é de uma maneira. E na hora que você entrou na sala, o colega não passou a diluição que ele fez, às vezes esqueceu, é tanta coisa que vai passar ali na hora, e não está com identificação. Se a gente tem a padronização, a gente sabe, não, aqui é tranquilo, eu sei que eu assumi a sala, que é um colega da anestesia, eu assumi a sala, eu sei que a diluição é essa. Esse é uma das falhas, às vezes, que a gente tem de um processo, né? E que às vezes pode desencadear numa lesão do paciente. E novamente, tá? Só a última coisa, acho que o Pira levantou a mão aqui para falar, tá, eu não sei se você quer comentar sobre isso, mas só um detalhe. Os protocolos da anestesia não são escritos em pedra, tá? Então, eles são revisados até periodicamente. Então, é interessante, se identificou oportunidade de melhoria lá dentro de um protocolo, aciona o Lucas, aciona a gente, por exemplo, para a gente poder conversar, ele vai ser levado em consideração e pode ser revisto. Não tem problema nenhum, pode ser republicado. Ira? Era Tá. isso mesmo.
Era isso, era essa questão da diluição, ou se pode gerar, se poderia gerar. Sim, pode, né? É, tipo, eu sou acostumada a fazer assim, fazer pré-endoscopia assim, eu faço mida, mas de repente no nosso protocolo não tem o mida, e tem um motivo para isso, é o que você falou, né? Então, eu acho que isso precisa ser lembrado. Uma outra coisa que eu ia falar, mas acho que o Fábio quer falar antes, De forma alguma. é. Mas eu vou falar antes, que eu sou mais velha. É, por exemplo, essa semana eu tive não, um perrengue com a bomba lá, e o Lu, coitado, eu enchi tanto o Luquinha e com a bomba de PCA, né? E talvez eu falei para ele, talvez por falta de treinamento ou por não fazer tanto. Mas depois que eu vi também, a gente faz uma diluição e a diluição da prescrição é outra, né? Então a gente faz a diluição, põe lá 20 ml de Fenta e o tanto de Hope, e aí a gente pega, vai lá, vai no automático, vai a prescrição, e aí quando você vai ver, não é a mesma dose, né? Vai diferente. Era isso que eu É, ia falar. Tatá, super obrigado, pelo depoimento. E é isso mesmo que acontece com a gente todo dia, tá? Às vezes a gente vai no automático, né? Então a gente faz, acontece mesmo. Um dos maiores desafios é o translacional dessa teoria para a prática. É um dos maiores desafios. Por isso que, e a gente sabe que tem uma capilarização limitada. Quando você escreve um protocolo, está lá disponível no Interact, às vezes a gente não lembra o caminho, né? Recentemente, a gente teve uma perda de follow-up de catéter de peridural no Paulista, e um monte de gente ficou se perguntando, mas onde está o link do formulário? Por isso que a Keila até colocou lá no Smart. E a plataforma de educação que a Anestesia contratou tem esse objetivo de ser mais um canal, né? A ideia é ser multi-channel mesmo, então ser mais um canal. A ideia não é gravar aula de 50 minutos, mas é pílulas ali de 5 minutos, até, por exemplo, o protocolo vai ter ele escrito, vai estar lá em PDF no Interact, com link no Smart, vai estar na plataforma, o videozinho, então a ideia é ser multi-channel, e é isso, né? É todo dia, sempre falando, e quem aqui tiver ideia, até, Tatá, de outras estratégias, por favor, compartilhe com a gente, e ideias são super bem-vindas aí para a gente poder alcançar esse objetivo. Pira. Eu ia fazer alguns comentários, mas vou pegar esse gancho da questão do protocolo, né, Falcão? Complementando o que você falou, acho que qualquer protocolo médico, assistencial, ele é uma trilha, não um trilho, né? Isso ilustra bem qual é o papel de um protocolo. Agora, para a gente ainda sair da trilha, a gente deve ter uma justificativa razoável para. Por exemplo, estou na endoscopia e o paciente tem alergia a propofol. Inventei uma história aqui. E aí, portanto, eu vou usar midazolam no lugar do propofol. Por que disso? Porque qualquer protocolo tem como objetivo padronização. Padronização, no nosso caso, de condutas médico-assistenciais. E por que padronizar? Isso não só na saúde, em qualquer setor, porque a padronização leva à diminuição da variabilidade. Diminuição de variabilidade leva à previsão de resultados, incluindo o desfecho clínico assistencial. Nesse exemplo que a Tatá colocou, eu sou uma pessoa bastante organizada, tenho um pensamento metódico, né? Bastante quase que de engenheiro. Então, eu não vario as coisas na minha rotina. Diluição de medicamento é sempre exatamente a mesma coisa, porque isso cria uma barreira de uma eventual distração, de um eventual erro.
né? Então, o protocolo assistencial, ele busca trazer padronização na conduta, exatamente para diminuir a variabilidade, diminuir predisposição a erro, aumentar a previsibilidade. E isso sempre à luz dos olhos da saúde populacional. Porque quando você está falando, é diferente uma análise de saúde populacional de uma saúde individual. Você cuidando de um paciente ali individualmente, pode parecer não fazer sentido tanto preciosismo de padronização de condutas. E talvez não faça mesmo. Talvez ali faça muito mais sentido a atenção que você, como profissional de saúde, tem com aquele cidadão, com aquela cidadã. Só que a hora que você sai da saúde individual e você escala para uma saúde populacional, para um hospital, para 5 mil pacientes, para 1 milhão de pacientes, a atitude individual, ela deixa de ser capaz de dar conta desse recado de controle da variabilidade, você precisa desses protocolos de padronização. Então, eu acho que essa é uma questão muito interessante da gente refletir, porque pode parecer um tanto excesso de preciosismo, mas as evidências de outros setores, a aviação, por exemplo, mostram que não é. Uma outra coisa que eu queria convidar todo mundo a refletir é que, assim, né, nesse processo de criação da cultura de segurança, em que sai dessa questão do modelo de busca por culpados e punições e passa a olhar as oportunidades como os erros ou os eventos como oportunidades de aprendizado e de melhoria, tem uma questão aqui que eu acho que reside em cada um de nós, e a gente precisa mudar o nosso modelo mental. E fazer alguns exercícios. Primeiro, eu passar a ter uma obsessão diária pela busca da segurança das pessoas que entram nas instituições que a gente atua e trabalha e eles confiam a vida deles aos nossos cuidados. Tem que ser uma obsessão diária, fazer o seu melhor, entregar da forma mais segura e em todos os detalhes, desde a identificação de seringa, da atenção à entrevista pré-anestésica, ao handover de transição de plantão, a gente tem que ter uma obsessão, porque vai acontecer de alguma atitude insegura, como a estatística mostra. Então, começa na gente. E essa obsessão, ela também nos leva a um lugar que não é transferir para a instituição e falar, poxa, o que eu tenho poder de mudar, né? Como o Falcão estava falando aqui, o Einstein tem lá o CEMOA, que é o Centro de Monitoramento Assistencial. Eu já tive a oportunidade de entrar uma sala que tem N telas e fica tudo ali, né? Mas sai desse lugar porque a sua atitude individual importa muito nessa cadeia toda. É óbvio que para a gente atingir aqueles níveis de segurança que o Falcão mostrou, onde está lá a aviação, a indústria de usina nuclear, tem que existir uma mudança que também inclui a instituição, mas começa conosco. A gente pode. Ah, então por que minha instituição não tem um centro de monitoramento? Não adianta eu fazer nada? Não adianta sim. Faça o seu trabalho, como Martin Luther King falou: se você for convidado a varrer as ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, porque isso vai fazer uma diferença no final do dia, né? E eu suspeito, Falcão, que os números que a gente tem na saúde de verdade, em termos de lesão causada, são até maiores do que esses que a gente vê, tá, na literatura. Diante de tantas oportunidades, de tantas coisas que não deveriam acontecer e que acabam acontecendo, todo mundo tem alguma história, um parente, um conhecido, que numa internação, numa passagem por um pronto-socorro, teve algum tipo de coisa que desviou do caminho que não deveria ter acontecido, né? E nessa mudança de modelo mental, a gente também tem que ir para um lugar de ajuda, no seguinte sentido: quando a instituição vem com protocolos, com centro de monitoramento, Big Brother, o Falcão falou, vai dar um frio na barriga? Depende de onde você está. Se você olhar para aquilo e falar, isso está me ajudando a entregar de forma mais excelente, de forma mais segura para os meus pacientes, o desconforto é zero. Eu
como o sangue, também faço anestesia no Einstein. E quer ver uma coisa que é super comum no nosso dia a dia e que é super fácil da gente não seguir as boas práticas? Repique de antibiótico. E todo mundo aqui sabe o impacto que tem de infecção cirúrgica em termos de lesão ao paciente, tempo de internação prolongado, gastos, etc. Se você está numa instituição que tem um serviço estruturado como tem aquele, você recebe um alerta, doutor, daqui 5 minutos você tem que repicar o antibiótico. E algumas vezes eu repiquei o antibiótico no horário certo por causa desse alerta já. Então é uma mudança de modelo mental que começa conosco, de buscar uma prática excelente, de ter uma obsessão pela segurança do paciente e termina fazendo parte de uma equação institucional aonde tudo é em nome da segurança, da melhor prática e da melhor entrega para o paciente, ainda que pareça um Big Brother para monitorar o que você está fazendo dentro da sua assistência. Então é um convite que eu faço, porque é aqui que começa a tal da construção da cultura de segurança. Eu levantei a mão só para fazer uma observação rápida. Achei perfeita a sua fala, principalmente trazendo a questão do conceito de pensamento populacional, né? Porque às vezes não faz sentido para a gente alguma coisa, fala, pô, isso é muito preciosismo, mas o pensamento é populacional, faz muito sentido. Só que o que eu ia complementar é que talvez, eu pelo menos acredito nisso, que uma das nossas grandes barreiras de implementação é justamente o perfil sistemático do anestesiologista. Porque assim como você, esse é um perfil, né, mais frequente no anestesiologista, ele é mais sistemático, né? Não estou dizendo que todos são, mas ele é mais frequente. E o fato de você ser mais sistemático, de você, igual você falou, sempre faço dessa forma. Então, vou pegar aqui o que a Tatá comentou. Se você sempre, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que diluí o remifentanil em soro de 100, porque eu quero deixar uma concentração de 20 microgramas por ml e aspiro numa seringa de 50. Por que que eu fiz isso? Por que que eu sempre fiz isso? Porque tem um amigo chamado Bob Peter Freud, ele é professor lá de Harvard, que a linha de pesquisa dele é alterações de cinéticas de bomba de infusão, mostrando que medicações muito concentradas, você altera na bomba de infusão, demora-se para fazer o efeito no paciente, porque você tem um espaço morto que é o perfusor. E, portanto, você tem que diluir mais as medicações. Mas isso é muito mais importante na criança, no bebê, do que necessariamente no adulto. E eu não sei se o Lucas vai se lembrar, que o Lucas, quando escreveu o protocolo de anestesia venosa total, ele colocou a diluição do REME de 2 miligramas em 50 ml. Aí eu falei, poxa, vamos colocar a diluição de 2 em 100. E eu fui voto vencido, porque depois o sangue também falou para deixar 2,50, o Lucas falou para deixar 2,50, a maioria faz 2,50. E para mim foi um desconforto, porque eu sempre fiz 2 em 100, mas desde que o Lucas publicou o protocolo, eu tenho feito a diluição de 2 em 50. Então, assim, até estava aqui no Oswaldo, agora fiz venosa total, fiz 2 em 50. Então, mas é um desconforto para quem é sistemático acabar mudando a sua rotina, mas digo também por experiência própria. Mudei, o Lucas já publicou esse protocolo tem meses, hoje para mim está tranquilo, entrou no piloto automático novamente, né? Então, às vezes, a gente pode ter um desconforto pessoal na hora de falar, poxa, mas o protocolo está diferente do que eu faço, né? Mas a gente consegue mudar essa prática. Mas a sistematização, Falcão, é obedecer ao protocolo. Por isso Entendeu? que eu sou obediente, eu estou obedecendo E o que o para Lucas aquilo escreveu. que não tem protocolo, você segue a sua sistemática, né? Exato, exato. Eu vou fazer um comentário que não é fácil isso, porque quando a gente está em uma instituição só, fica fácil seguir o protocolo, né? Porque é o protocolo. Mas quando você está em mais de uma instituição, os protocolos são diferentes para as mesmas situações. Então, entra uma dificuldade até mental
eu tô agora na BP, e na BP a diluição do remifentanil é 2 miligramas em 50 ml. E em outro hospital é de outra forma. E isso até facilita os nossos erros. E entra aquela coisa, quanto mais cansado a gente estiver, mais a gente vai querer ativar o automático e vai ser mais difícil centralizar no que é o correto ou que estaria inadequado. E uma coisa que é interessante, que é importante quando a gente tem alguém da instituição e do grupo para relembrar e para às vezes dar uma opinião, talvez não entender como uma crítica à anestesia, né? A entender como uma ajuda mesmo, para ter um apoio. Só colocando essa parte, porque às vezes a gente fica meio constrangido se alguém fala algo ou se coloca alguma coisa dentro da situação que está acontecendo. E quanto mais olhos se tem para uma situação, quanto mais a gente ouve, mais a gente consegue diminuir os erros também. Porque às vezes a gente está tão focado nos nossos dogmas que a gente deixa de ver o ambiente e o que ele está oferecendo de riscos. Exatamente. Muito, muito rica, eu acho que foi a discussão, né? E acho também que quando a Tatá mencionou aquela parte do protocolo, o protocolo está descrito, mas quando ela foi fazer com o Lucas, acho que a bomba não estava com a programação da prescrição de forma correta, era isso, Lucas? Não sei se foi isso, ou se no TASI Eu a acho que era a Da dita prescrição do diferente. TASI. A prescrição Da do dita TASI padrão diferente. estava diferente. Do O- é a TASI. É prescrição. a prescrição PCA, é a prescrição da MD. E daí a gente já pediu até a autorização da diretoria, mas a gente não teve uma resposta ainda. Foi isso. Isso que a gente está lutando para conseguir também ter a nossa prescrição padrão ali. Então, tem muitos desafios, né, gente? Eu acho que a área da saúde é o ambiente mais complexo, com mais variabilidade. A gente tenta ao máximo ir mitigando, né, essa variabilidade. E é onde a gente vai conseguir alcançar níveis maiores de segurança, né, para um ambiente que é inseguro por si só. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vou receber meu fone. Você vai, tá com a gente, tá com a Carol. Acho que a Carol vai deixar na segunda, né, Cá? Para entregarem na terça para você. Tá. Aí, eu ia falar uma outra coisa. A sistematização que o Fábio falou, às vezes parece um toque, né? Você fala assim, a seringa de 10 vai o fentanil com agulha preta, e na seringa de 5 vai o rocurone com agulha verde. E aí parece que é um toque para você. Mas eu acho que isso daí facilita muito, né? Essa sistematização é boa, Tata, né? Especialmente para aquelas coisas que, obviamente, não vão ter protocolos assistenciais, né? Não vai estar lá, aspire o fentanil na seringa de 5, provavelmente o protocolo não vai entrar nesse nível de rigor e de detalhe, mas esse tipo de sistematização é algo fantástico, que pessoas na cadeira de anestesista, quanto mais tiverem, melhor. E uma outra coisa que eu ia falar é sobre a culpabilidade, né? Que é falado. Eu acho que a culpa vem do medo do julgamento, né? De você ser julgado, ser apontado. Eu acho que é por aí. Sem dúvida. E é por isso que eu falei aquele exemplo do piloto, para mostrar o quão distante, né, a aviação está da saúde naquilo que diz respeito a você se assumir vulnerável. Né? Numa aula que tinha 300 pessoas no anfiteatro de congresso, o cara começa a aula dele falando assim, eu decolei um avião e quando eu acordei estava a 300 metros da pista.
né? A gente está um tanto distante da capacidade de se assumir vulnerável dessa forma ainda. Então, é um processo, é uma mudança e demora bastante. Mas começa individualmente, né? A gente, no nosso quintal, vendo esse trabalho. E é essa cultura que a gente está querendo construir, né? A gente é uma empresa relativamente nova, vamos fazer 2 anos, mas a gente nasceu querendo construir essa cultura forte entre nós, que aqui é um ambiente seguro para, se na ponta onde vocês errar, prestando assistência a um paciente, vocês podem se sentir tranquilos e confortáveis que não vai existir uma punição, uma culpabilização, e sim, aquilo vai ser olhado como o que que a gente pode fazer diferente para que outros anestesistas não falhem da mesma forma e o paciente por si não tenha o dano, né? Porque 99% das falhas que acontecem na assistência são decorrentes de processos, sistemas desenhados para serem falhos, ou é um gap de conhecimento, de treinamento. Então, a gente precisa ter um olhar para isso e a anestesia nasceu dessa forma. A gente quer, de fato, que cada vez essa cultura se consolide na nossa empresa, né? E entre nós. Vamos para o fechamento, então? Vamos para o fechamento. Ó, notícias. Então, a gente vai fazer o sorteio da nossa equipe, né? Quem participou dessa palestra, do voucher do spa. Então, daqui a pouquinho, eu e a Carol, a gente está divulgando o vídeo do sorteio. E lembrando que Lucas, Ana Laura e Ananice estão na campanha, eles fizeram parte daquela ação que a gente fez de o que é segurança do paciente para você, e a gente publicou os Reels, inclusive Ana Laura, eu tô até assustada, meu Deus, que o Reels já tá. A Ana fez uma boa campanha aí com os amigos dela, Luquinhas e Ananice, por gentileza. Vamos Vamos reagir, correr gente. atrás aí. Então, queria ressaltar, assim, o engajamento dos três. Parabéns, né, por vocês serem parte disso. Assim, e todos vocês, né, anestesistas que estão lá na ponta fazendo segurança no dia a dia. Acho que a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, só agradecer por essa semana e por vocês estarem aqui. Certo? Bora Legal, descansar? Keila. Curtiu, curte. Eu já Eu curti. curti de todas para não ter conflito de interesse. Eu também. E não Gente, bom publiquei de também. nenhum no meu Instagram para não ter conflito de interesse.